Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Enquanto todo o hemisfério norte comemorava o fim da Guerra Fria em 1991, a Colômbia chegava cada vez mais perto do fim do conflito armado interno. Iniciada em meados de 1964, a batalha apenas acabou em 1992. Ao final do conflito, centenas de crianças que viviam nas ruas colombianas desapareceram sem nenhuma explicação. No entanto, preocupado com a recuperação do país após as décadas de batalha, o governo não fez grandes investigações. Para muitos, as crianças desaparecidas ou foram vítimas do período caótico ou saíram das ruas graças ao Estado. Nunca passou pela cabeça de ninguém que, na verdade, todos aqueles meninos estavam sendo sequestrados por um único serial killer. Foi apenas em 1997, quando os primeiros corpos foram encontrados, todos dilacerados, que a polícia entrou no caso. Um dos mais complexos e terríveis casos de assassinatos da história da Colômbia. Também conhecido como a Besta, Luiz Garavito deixou uma trilha de terror na Colômbia, no Equador e na Venezuela entre 1992 e 1999. Além de ceifar vidas, ele cometia abusos contra menores e praticava necrofilia. Suas vítimas eram crianças e pré-adolescentes, especialmente meninos vulneráveis com idades entre 6 e 13 anos. Filho mais velho, entre 7 irmãos, Luiz Alfredo Garavito é natural de Quindio, na Colômbia. Nascido em janeiro de 1957, o menino sofreu diversos abusos em sua infância, quando era violentado sexual e psicologicamente pelo próprio pai. Cansado das agressões sofridas tanto em casa quanto na escola, ele fugiu aos 16 anos. Nos poucos trabalhos que conseguia, era logo demitido por frequentes ataques de raiva. Assim, rapidamente, Luiz tornou-se um alcoólatra aos 21 anos. Na época, vítima de uma forte instabilidade emocional, ele tentou cometer o suicídio e, por isso, buscou os serviços de assistência colombiano. Os acompanhamentos psicológicos, entretanto, tratavam apenas sua depressão e não sua sede por sangue. Em 1992, aos 45 anos, Luiz deu início a uma longa série de assassinatos. Com padrões claros entre suas vítimas, o serial killer perseguia meninos entre 6 e 16 anos. Uma vez escolhida sua vítima, ele agia friamente conforme o planejado. Luiz usava do mesmo modus operandi em todos os seus assassinatos. De forma sistemática, o criminoso oferecia presentes, dinheiro ou trabalho para os meninos, que normalmente viviam em condições pobres, como órfãos ou camponeses. Com a desculpa perfeita, Luiz conquistava a confiança da vítima e levava os meninos para lugares distantes, caminhando até que a criança se cansasse. Exaustos e vulneráveis, os meninos eram amarrados, agredidos e estuprados.
Como se as violências não fossem o suficiente, Luiz torturava suas vítimas cortando seus dedos, mãos, orelhas e olhos. Por fim, ele cortava as pequenas gargantas e, quando se tinha vontade, arrancava as cabeças dos cadáveres. Entre os anos de 1992 e 1997, enquanto as investigações ainda não começavam, Luiz fazia o possível para fugir da polícia. Trocava de cidade, chegou a morar em 52 delas e usava diferentes disfarces para abordar suas vítimas. Por vezes era um médico, um monge e até mesmo um mendigo. Em novembro de 1997, já com alguns nomes de vítimas listados, os investigadores encontraram uma vala recheada com 36 ossadas de crianças, na cidade de Pereira. Pela primeira vez, Luiz entrou na lista de suspeitos, graças aos depoimentos coletados. O fim dos assassinatos ocorreu quando Luiz foi flagrado tentando estuprar um menino de 12 anos em abril de 1999. Ele foi preso pelo único crime e, quando foi interrogado, assumiu o assassinato de mais de 140 crianças. Aos policiais, o serial killer entregou um caderno pessoal, onde ele documentava cada uma de suas vítimas. Segundo os investigadores, o total real de assassinatos pode chegar a 300 crianças. Por 138 das 172 acusações de estupros e assassinatos, Luiz recebeu a sentença de 1.853 anos e 9 dias de cárcere privado. Entretanto, devido às leis colombianas na época, ele foi condenado por apenas 30 anos. Sua vida na prisão foi marcada pela solidão e pelo isolamento, enquanto enfrentava as consequências de suas ações hediondas. No entanto, o legado de Garavito continua a assombrar aqueles que foram tocados por sua violência indescritível. A análise do perfil psicológico de Luiz Garavito revela uma complexa interação de fatores que contribuíram para sua deriva em direção à escuridão. Sua infância traumática, combinada com distúrbios psicológicos não tratados, criou um coquetel explosivo de violência e depravação. As motivações por trás de seus crimes são objetos de intenso escrutínio, com teorias variando de trauma não resolvido a uma sede insaciável de poder e controle. No entanto, a verdadeira essência de sua malevolência pode permanecer envolta em mistério para sempre. Seu legado é sombrio e duradouro, deixando cicatrizes indeléveis na psique colombiana. Seus crimes continuam a gerar debates acalorados sobre questões de justiça, segurança e reabilitação, lançando uma sombra sinistra sobre o tecido social do país. Enquanto as comunidades afetadas lutam para se recuperar do trauma infligido por Garavito, o debate sobre como lidar com indivíduos tão monstruosos continuam a desafiar as mentes e os corações da nação. Garavito recebeu o diagnóstico de câncer no olho e leucemia e faleceu em 12 de outubro de 2023.